Então disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. O povo judeu, eles, à semelhança das outras nações, eles quiseram ser governados também de forma igual. As outras nações tinham os reis e eles também quiseram um rei para si. Analisando o contexto no qual nós acabamos de ler, o povo judeu, eles agora estavam rejeitando a Deus. Estavam não mais querendo serem governados pela lei de Moisés. A nação judaica, ela deu-se início a partir do patriarca Abraão. Abraão, que morava na terra de Ur dos Caldeus, um dia recebeu o convite de Deus, a chamada para sair para fora da terra de seu pai e ir para uma terra na qual ele não conhecia. Abraão, ele partiu para longe, foi ser um nômade e viveu no deserto juntamente com sua esposa Sara. Passou por dificuldades, viveu uma vida difícil e ainda chegou a ser o homem mais rico daquele tempo. Deus, através deste convite, fez promessas valiosas, promessas grandiosas a Abraão, dizendo que ele seria pai de uma grande nação. Então você pode ver que a partir daí, a partir de Abraão, Israel futuramente seria gerado. O patriarca Abraão teve um filho chamado Isaque, e Isaque veio a ter outro filho chamado Jacó. E no decorrer da história dos hebreus, no decorrer da história do povo judeu, eles é citado na história como Deus, ele se manifestou através destes três homens, Isaque, Jacó e Abraão. E eles sempre chamavam dizendo, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. A monarquia, ela tem o seu segmento passando de pai para filho. E a liderança do povo está sobre os ombros do rei. O rei é quem tem a obrigação de dar sentença, de julgar os fatos, de ir para a batalha, de fazer as transações comerciais entre países vizinhos e estrangeiros, para que então haja paz ou para que tenha também tempos de guerra. Samuel constituíra a Saul, e Saul agora, ele tinha o reinado em suas mãos, porém Saul, ele veio a perder com a desobediência a Deus. Saul, ele fora morto por si próprio, ele se matou, dando então a vez para Davi. Davi, que tempos antes, ele já tinha sido ungido por Deus como rei de Israel. Davi, ele já tinha matado o gigante Golias e caído nas graças do povo. Davi, após a morte de Saul, daí então, Davi sentou no trono como rei de Israel, e Deus lhe disse que o seu trono seria para sempre. A descendência de Davi, esta viria a governar os tempos futuros, passando de pai para filho. O segmento monárquico é hereditário, passando de pai para filho. Diferentemente da democracia, onde nós escolhemos o homem, a liderança máxima da nossa nação. Mas Israel, ele veio a ser governado por um homem que, aleluia, era segundo o coração de Deus. E na sua ânsia, Davi quis ainda fazer um templo ao Senhor. Mas somente Salomão, seu filho, que sucedeu Davi no poder, este é quem veio a fazer o templo do Senhor, que hoje nós também temos o conhecimento da história dos templos de Salomão. Ok, queridos? Então, diante da história, Israel, ele teve a sua instituição monárquica estabelecida pela primeira vez através do ministério do profeta Samuel, quando o povo rejeitou a Samuel para que não julgasse. Juiz passando agora para o reinado, no caso a monarquia, era que foi um evento clássico e o segmento monárquico foi quem dominou Israel durante muitos tempos. Hoje sabemos que é um segmento diferente
mas Deus ainda está no controle. E um dia Jesus virá para ser o rei de Israel e o rei de todas as nações, porque Jesus, ele é a semente de Davi. Davi, ele deixou a sua descendência e Jesus, ele vem dessa descendência. Ok, queridos? Muito obrigado pelo seu apoio.